Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galileia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do Rio Jordão, Galileia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estava na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Jesus andava por toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O tema que se apresenta hoje é Cristo, luz das nações. Cristo, luz dos homens. Cristo, luz da humanidade toda. Mas que raio de luz é esta de um homem que nós encontraremos depois suando sangue na cruz, gritando na pior escuridão da sua vida: meu Pai, por que me abandonaste? Vocês vejam então que existe um contraste muito grande e uma seriedade muito profunda acerca da fé cristã. Que quer dizer, a fé cristã é crer naquilo que Cristo nos revelou. O famoso achismo, o pior perigo. Eu acho, nós não achamos nada. Ou você crê, ou você não crê. Onde foi visitar a mãe de um amigo que faleceu, diante do corpo, você se coloca. Ou você crê que ela ressuscitará, ou você não crê. Porque humanamente você não acha nada. Humanamente simplesmente você vê um corpo morto. E acabou. Acabou. Eis porque faço muita questão daquela imagem de Maria com o filho morto no colo, a Pietà, que todo mundo olha de um lado completamente diferente. Olha do lado afetivo, sentimental. Uma mãe que chora o seu filho morto. Resolveu alguma coisa? Não resolveu nada. Mais uma mãe que chora o seu filho. Como vimos nessas tragédias, quantas mães que choraram seus filhos enterrados
pelas enxurradas. Então não existiria esta luz que Cristo trouxe à terra. Não existiria. Se ela não acreditasse como, desde que começou a sua vida, oferecida a Deus, quando o anjo lhe anunciou: você vai dar à luz um filho, ao qual você vai dar o nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E que quer dizer Deus conosco? Mas, meu Deus do céu, vocês pensam bem, se Deus criou todo o universo e até aí todo mundo chega, olha, até as pessoas mais desbaratadas que eu encontrei, as crianças, etc., não precisa muita catequese, não precisa catecismo para a primeira comunhão, para a crisma, para nada. Já o povo olha, os povos antigos olham, mas como é grande Deus. Você sabe aquela história antiga, diz, pode ser até verdade, quando na Revolução Francesa quiseram negar a existência de Deus e botaram o ateísmo, então disseram porque a religião é uma coisa colocada, enfiada na cabecinha das pessoas pela catequese, porque vai na igreja, porque acompanha os pais, porque isso e aquilo, então isto se forma uma religião. Pode ser exatamente uma religião, mas não uma fé. Religião é diferente de fé, gente. Religião é um conjunto de coisas que nós criamos, que muitíssimas vezes de religioso não tem absolutamente nada. Absolutamente nada. Nada. E eram dois amigos ontem, estavam conversando. O que é uma estrutura religiosa que geralmente nós pensamos, isto e aquilo, as festas, as coisas, etc, etc. Não. Quando os judeus, os sumos sacerdotes, levaram Jesus para condená-lo e o apresentaram a Pilatos. Pilatos perguntou: que culpa ele tem? Se ele não fosse culpado, nós não teríamos traído ele aqui. Mas que culpa ele tem? Se ele não fosse culpado de ser a culpa, não tinha. Então ele sabia que estava condenando o inocente. Mas, como o dia seguinte era Páscoa, pelas leis religiosas que eles tinham, que nós fazemos estas regras religiosas, que, repito, de religiosidade, a maior parte das vezes não tem nada absolutamente, eles não podiam entrar no átrio, na casa dos romanos, porque iria se contaminar, porque religiosamente eles tinham que comer a Páscoa, o ato mais profundamente religioso desde a saída do Egito. Espera aí, condenar um inocente pode, entrar no pátio de um romano você não pode, porque se contamina. O que vale, gente? São os gestos ou é a consciência? É isso porque Jesus hoje fala: convertei-vos, 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 para ver o reino de Deus. O que quer dizer converter-se? Se você está viajando na estrada, pergunta: esta estrada vai para o Rio? Não, meu filho, essa estrada vai para Santos. Mas como é que eu faço para ir para o Rio? Onde você quer ir? Para o Rio. Então, meu filho, simplesmente tem que virar e viajar ao contrário. A estrada da nossa vida leva para a felicidade, leva para a vida. Mas aonde você quer chegar? Eu quero chegar à felicidade, eu quero chegar à vida. Então, meu filho, esta estrada não leva nem para a felicidade, nem para a vida. O que tem que fazer? Virar. Escolher outros valores. Os valores do coração.
os valores da alma. Mas nós nos afadigamos em função dos valores do corpo. Por isso que nós não chegamos a lugar nenhum. Onde nós queremos chegar. Que o problema é que nós queremos chegar. Então, agora acontece isto. Qual é o grande mistério da fé em Cristo? Se Ele é a luz das nações, se Ele é a luz do mundo, Ele também é a luz individual, pessoal de cada um de nós. E o que acontece? Acontece que Ele nos revela, já disse outras vezes para vocês, repito hoje aqui, o grande mistério desta pessoa Cristo. É isso porque insisto, este Cristo, que anunciou uma religião não espetacular, não fantasiosa, não feita de visões. Nós encontramos só uma vez, um ato espetacular na vida de Jesus. Vocês lembram qual foi? A transfiguração, não? Só uma vez. Mas aquilo foi logo antes da morte dele. Por quê? Porque ele falava aos apóstolos: eu vou para a casa de meu pai. Gente, quem de nós está morrendo e fala: vou para minha casa, vou para a casa de meu pai? Quem? Porque exatamente não temos consciência. Não temos consciência, não sabemos para onde que vai a vida. Então Jesus também viveu a fé, quer dizer, viveu as promessas de Deus que os mortos ressuscitariam. E Ele é o Senhor da vida, quer dizer que Ele é Senhor também da própria morte. Então, Ele se manifestou no seu esplendor, como fala o Evangelho. Suas roupas eram mais brancas que qualquer lavadeira possa lavar, e aí por diante. E São Pedro falou: Senhor, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas para você, para Elias, para Moisés, e nós aqui para te ver. Basta. Isto nos basta. Não queremos mais nada. Não interessa mais nada da vida. Isto é suficiente para preencher a nossa existência. Compreende? Só esta vez. As outras vezes, Ele simplesmente, como fala aqui, passou anunciando o Evangelho, a boa nova. Quer dizer que Deus está conosco. Esta é a boa nova. Emmanuel. E Ele está conosco numa pessoa humana. Só que esta pessoa humana é diferente de todas as outras. Passava e curava todas as doenças. Eu acho, desculpa os médicos, que era um pouco superior a toda a medicina tomada no total. Agora veja, nós pacientes e vocês médicos, que também às vezes ficam pacientes porque ficam doentes também, não? Aí, o que acontece? Que um homem só, gente, um homem só, é superior a todos os estudos infinitos de milhões de cientistas. Vamos deixar os picaretas que fazem isto para ganhar dinheiro. Vamos pegar só as pessoas sérias, que fazem isso como vocação, em função da vida.